Boa noite, opa, muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma live ao vivo de Geografia e História do Tocantins. Márcia Torres, boa noite, seja bem-vinda. Daniela Castro, seja bem-vinda. Mailo Moraes, boa noite. Cassinha César, boa noite. Suzana Mello, seja bem-vinda. Deusiane Guiar, boa noite. Deusiane. Gabriela Mello, e aí Gabi, boa noite. Kézia Castilho, boa noite. Kézia. Vânia, boa noite. Amanda Guiar, boa noite. Bru Ribeiro, boa noite, seja bem-vindo. Silvana Mello, boa noite. Ávila Ferreira, Jocely, boa noite. TNW Tezin, boa noite. Sejam bem-vindos, meninos. Ronilda Albuquerque, seja bem-vinda. Mais uma aula ao vivo. Hoje eu não tive na correria, não tive como mandar convite para muitos de vocês que normalmente eu faço. Hoje foi puxado, mas estamos aí. Meu amigo Neuci Formel, de Porto Nacional, seja bem-vindo. Olha só, vamos trabalhar um pouquinho mais sobre Tocantins. Cristiana Porto, boa noite. Michele Santana Antunes, boa noite. Paulinha, boa noite. Lai Cris, boa noite. Martins. Jaque Gomes, boa noite. Ivan Barreira, seja bem-vindo. Victor Matheus, boa noite. Lúcio Otônio, boa noite. Hortência Cássia Reis, boa noite. Meninos, hoje vamos trabalhar... Hoje vamos trabalhar, estava olhando aqui, porque não é possível, tá parecendo que eu estou com esses efeitos de foto. Boa noite, meninos, boa noite. Vamos trabalhar aqui mais algumas questões. Kellyzinha, seja bem-vinda. E Leide, boa noite. Algumas questões sobre o Tocantins, de provas de concursos anteriores. Fácil demais. Deixa eu pegar uma imagem aqui com vocês. Oxi. Rapaz, tu acredita que não está aparecendo aqui onde eu puxo? Onde é que eu puxo para tirar foto? Oxi. Complicou o meio de campo. Normalmente ele tem um localzinho aqui que a gente aperta para puxar as fotos aqui, as imagens para utilizar na live, e não está aparecendo para eu fazer com vocês. Bonito Instagram, né? Bonito demais. Agora eu vi coisa. Professor, você quer dizer então que não vai ter como eu utilizar as questões com vocês porque não está aparecendo opção para eu puxar as questões. Rapaz do céu, era só o que me faltava. Mas vamos lá, vamos fazer a nossa live então, sem puxar as questões, porque eu não sei o que ocorreu de alteração aqui no Instagram, que não está se tornando possível nesse momento. Eu vou fazer a live de forma como fazia anteriormente. Ok? Abordando conteúdos e, é claro, com foco no que mais é cobrado nas provas. Primeiro eu pergunto a vocês o seguinte, deixa eu ver aqui se tem algum, deve ter atualizado o Instagram, eu acho que foi isso mesmo. E nessa atualização me atrapalhou, porque eu não sei agora como é que faz para puxar, deixa eu ver aqui. Não. Estou tentando pegar aqui, mas não estou encontrando onde eu consigo puxar as imagens. Compartilhar, desativar, adicionar moderador. Não. Meninos. Deixa eu ver isso aqui. Será que é isso? Não, não é não. É. Não está se tornando possível. Então, vamos para a nossa aula normal, ok? Fácil. Professor, Tocantins. O que eu preciso saber? Hoje eu vou tentar fazer uma revisãozinha básica aí. Tem muita gente que está querendo fazer o vestibular da UFT, vai ter a prova da UFT logo em breve. E aí nós vamos pegar alguns assuntos que, é claro, caem no tudo quanto é prova de concurso e também que é o foco um pouco maior para o que cobra também no vestibular.
certo? Professor, o que eu preciso saber? Bom, o básico do básico. Você tem que saber primeiro qual é a vegetação do Tocantins e as características dela. Professor, qual é a vegetação que predomina no Tocantins? Qual a previsão do concurso de Itacajá? Eu estava até hoje com um vereador de Itacajá, mas não entrei no assunto. Mas vou até perguntar para ele, depois eu informo. Ok? Em relação à vegetação do Tocantins, coloque na sua mente o seguinte: nós temos 3 vegetações predominantes no estado. Boa noite, professor Júnior, eu estou ligado. Márcio, seja bem-vindo. Cerrado com 87%, floresta amazônica com quase 10% e floresta estacional com aproximadamente 2,5%. Professor, você quer dizer então, eu estou afirmando a vocês que a vegetação do cerrado, eu tenho que saber quais as características do cerrado, qual é a classificação do cerrado, porque isso é abordado na prova. Professor, fala para mim o básico do cerrado que eu preciso saber. Olha, o básico do cerrado que você tem que saber, deixa eu até colocar, ó, eu me lembrei de colocar o número de contato para vocês receberem material, tá? 63984857576, apostilas grátis. Quer receber material gratuito, é só mandar um WhatsApp para esse número que está fixado aí, viu? Manda um WhatsApp para esse número fixado que você vai receber material gratuito de Geografia e História do Tocantins. E quem não está seguindo, é claro, segue no Instagram. Concurso da Assembleia, dizem que o edital sai esse mês. Vou até amanhã dar uma verificada se de fato vai sair o edital esse mês, que inicialmente falaram que seria em setembro, né? Mas vamos lá. Em relação à vegetação, eu tenho que saber o básico. Quando se fala de cerrado, todo mundo lembra do pé de piqui. Pé de piqui tem caule torto, tem casca grossa, tem folha áspera e tem raízes profundas, de 20 a 30 metros de profundidade. Professor, tá, então pé de piqui, caule torto, casca grossa, folha áspera, raiz profunda. Ok. O que mais eu tenho de importante no cerrado? É uma vegetação herbácea, arbustiva e arbórea. Professor, me explica o que isso quer dizer. Vegetação herbácea são gramíneas. O que não é árvore, o que não tem caule, esse mato que cresce no período chuvoso é vegetação herbácea. Grama também é classificado como herbácea. Então você tem a vegetação herbácea, que é o mato, que não é árvore, não tem caule. Você tem a vegetação arbustiva, que são árvores menores, que chegam até 6 metros de altura. E você tem vegetação arbórea, que são árvores maiores, que superam 6 metros de altura. 10, 12, 14 metros. Tá, professor? Então, posso afirmar que o cerrado é uma vegetação herbácea, arbustiva e arbórea, com certeza. Eu posso dizer que tem caule torto, casca grossa, folha áspera e raiz profunda. Que o solo do cerrado é ácido e de baixa fertilidade. Professor, para corrigir a acidez do solo, faz o quê? Calagem. O que é calagem? É calcarização do solo. Como assim, professor? É você adicionar pó de calcário. Mistura pó de calcário à terra e o pH do solo ele vai ser alterado corrigindo a acidez. Como assim, professor, o pH do solo? Gente, o pH da terra varia de 0 a 14. 7 é considerado pH neutro. Abaixo de 7 é ácido. Acima de 7 é básico. Então, quando você mistura calcário à terra do cerrado, ela vai corrigir o pH de 4,5, 5, 5,5, vai aumentando esse pH, por exemplo, chegando à neutralidade, proporcionando o pH neutro, que é 7, proporcionando assim um melhor desenvolvimento da agricultura, principalmente a agricultura para fins comerciais, ok? Em relação ao que nós temos do solo, eu já sei que o solo é ácido, mas é fácil corrigir a acidez do solo. Professor, em relação à baixa fertilidade, se está faltando nutriente, você vai lá e adiciona os nutrientes que faltam conforme o cultivo que você vai desenvolver. Perfeito aí? Pronto, solo ácido, de baixa fertilidade. Tem um detalhe, forte concentração de ferro e alumínio sobre a superfície. Professor, como assim concentração de ferro? Gente, quando a gente é tocantinense, né, que desde criança você brinca com ímã, e aqui brincava muito com ímã na época, você simplesmente basta deixar um pedaço de ímã cair no chão, que você vai ver um monte de pedras, de pedrinhas grudadas no ímã. E eu, quando criança, já ficava me perguntando por que a pedra gruda no ímã se o que tem que grudar no ímã é o ferro. Na realidade, devido à forte concentração de ferro que você tem no solo do cerrado. Certo? Já viu quando chove na região do cerrado, que fica correndo aquela grotinha de água sobre o solo, e às vezes ela vem com a característica mais avermelhada, parecendo ferrugem? É exatamente em função da forte concentração de ferro que você tem na superfície. Professor, então eu tenho um solo ácido, eu tenho um solo rico em ferro, rico em alumínio, são características do solo do
cerrado. O Formel está dizendo aí, rapaz, ele entende um pouquinho, ó. Não, moça, a gente vai decorando para poder dizer. Meninos, o que nós temos ainda? Detalhe que é abordado na prova. Na prova ele costuma colocar assim, ó, classificação do solo do cerrado. O cerrado é classificado em campo limpo, campo sujo, cerrado stricto sensu, também chamado de sentido restrito, ou cerradão. E cerradão. Professor, o que é campo limpo? Gente, campo limpo é quando você tem predomínio de vegetação herbácea. O que é mesmo vegetação herbácea? Aquele mato, aquela vegetação raceira ou mato que não é árvore, né? Quando você tem só mato no solo, não tem árvore ali pelo meio, chama-se de campo limpo. O que é campo sujo, professor? Quando você tem a vegetação herbácea e a vegetação arbustiva. O que é a vegetação arbustiva? São as árvores menores que chegam até 6 metros de altura. Então, se você tem esse mato que no período de chuva cresce, chega até mais ou menos 2 metros de altura, e você tem a vegetação arbustiva, que são as árvores menores, que chega a 6 metros de altura, eu tenho o mato e tenho as árvores menores, eu tenho o campo sujo. E se eu tiver na área do cerrado, professor, o mato, as árvores menores e as árvores maiores de 10 metros, aí eu tenho o que nós chamamos de cerrado stricto sensu, também chamado de cerrado sentido restrito. O que é isso? É a parte do cerrado que tem os 3 estratos: a vegetação herbácea, a vegetação arbustiva e a vegetação arbórea. Então eu tenho cerrado stricto sensu ou sentido restrito, ou até chamado de cerrado típico. O que é o típico? É a presença dos 3 estratos: herbáceo, arbustivo e arbóreo. Professor, e o que é o cerradão? Cerradão, meninos, quando fala em cerradão, a palavra cerradão ela já está no aumentativo. Se ela está no aumentativo, as árvores do cerrado são árvores maiores. Professor, onde eu tenho essas árvores maiores, uma mata mais densa e fechada do cerrado? Eu tenho na região que mais chove. E onde é que mais chove no cerrado, professor? Na divisa com o estado do Pará. Dos estados que fazem divisa com Tocantins, o único que pertence à região norte do Brasil é o estado do Pará. E na região norte do Brasil predomina a floresta amazônica, exceto no caso do Tocantins, que pertence à região norte, predomina cerrado. Na região norte do Tocantins predomina a floresta? Ok. Floresta amazônica é a região que mais chove no Brasil? É. Então qual é a região do Tocantins que mais chove? É a região do Tocantins que está mais próxima da floresta. Se a floresta está também no Pará, a região do Tocantins divisa com o Pará vai ser a região que mais chove no estado. Ao contrário da região mais seca do Tocantins, que vai ser exatamente a região que pega ali, divisa com a Bahia, um pouco da divisa com Goiás, região sudeste do Tocantins é a região mais seca do estado. Ok? O Ariel Cruz está falando Vale do Araguaia. Sim, o Vale do Araguaia é na divisa com o estado do Pará, a região que mais chove. Professor, ok, compreendi isso aí, região que mais chove, região mais seca, compreendi a característica do cerrado, o que é cerrado, as classificações do cerrado, campo limpo, campo sujo, stricto sensu e cerradão. Quando eu falo stricto sensu, caiu na prova, olha só a pergunta da prova. Ela colocou uma foto de uma área do cerrado, e nessa área do cerrado mostrava claramente o mato, as árvores menores e as árvores de maior estatura. E ali, naquela foto que ele utilizou, ele perguntava qual a vegetação existente em solo tocantinense é apresentada na imagem acima. E tinha a alternativa A, campo limpo. Campo limpo é só mato, então está errado. Campo sujo é mato e as árvores menores, errado novamente. E letra C, stricto sensu. A resposta correta era cerrado stricto sensu, que é herbácea, arbustiva e arbórea, que era a imagem apresentada, certo, na questão. Professor, tá, entendi um pouquinho do cerrado, sei que o cerrado predomina no Tocantins, mas floresta amazônica tem no Tocantins? Tem, 10% aproximadamente. Onde? Na divisa com o Pará. Professor, e essa outra vegetação chamada floresta estacional, que se localiza em solo tocantinense? Que vegetação é essa? Gente, ela é chamada de estacional porque em determinada estação do ano as folhas das árvores caem. No caso, no período da seca, as folhas das árvores caem. Professor, me dê um exemplo. O ipê. O ipê não tem essa característica de queda das folhas no período de seca? Pois é, então você tem aí, no caso, o ipê como um exemplo de floresta estacional. Professor, eu lembro na época de escola que falava de floresta caducifólia. O que é isso? Caducifólia é um exemplo de floresta estacional. É a vegetação de folha caduca, certo? Aquelas folhas das árvores que caem em determinada estação do ano. Professor, mas por que essa floresta estacional tem como característica a queda das folhas na seca? Bom, diferente do cerrado. O cerrado não tem raiz profunda? Pois é, essa raiz profunda é para puxar água do subsolo durante o longo período de seca. O que acontece com o ipê? O ipê é uma árvore de porte um pouco maior,
certo? Porte florestal, mas ele não tem raiz tão profunda. Se ele não tem raiz tão profunda, e através da folha que a vegetação transpira, principalmente, que ela perde água, o que fazem então essas árvores? Elas não têm raízes tão profundas para puxar água do subsolo durante um longo período de seca, ela promove a queda das folhas durante a seca, para reter água, para evitar a perda de água durante o período que ela mais precisa, já que ela não tem raiz tão profunda para puxar água nesse período. O pé de piqui continua com folha o ano inteiro, certo? Por que continua com folha o ano inteiro? Porque ele tem raiz profunda e pode puxar água do subsolo durante a seca, diferente da floresta estacional que não pode fazer isso. Por isso ela promove a queda das folhas. Compreenderam? Ok. Diana começou a seguir você. Diana, muito obrigado. Quem não está seguindo e está assistindo a live, por favor, siga. É exatamente o fato de vocês estarem acompanhando a gente que motiva para que toda terça-feira a gente tenha aula ao vivo aqui pelo Instagram. Segue aí, marca 2, 3 amigos para que eles possam também seguir as nossas aulas, nossos assuntos que vamos dando divulgação aqui com vocês, certo? E para quem não recebeu o material, manda um WhatsApp para esse número que está fixado aqui, ó, para receber o material apostilado em PDF de Geografia e História do Tocantins gratuito e algumas dezenas de vídeos curtos com diversos temas sobre o Tocantins e sobre Palmas para que você possa receber também gratuitamente. Manda aí solicitando, fala seu nome e cidade. Falou nome e cidade, mandou para esse WhatsApp solicitando material, vai ser encaminhado para vocês. Obrigado, Marlene Pereira. Ó, Fernando lá de Goiás, tinha alguém aqui de Crato, no Ceará. Show de bola, sejam sempre muito bem-vindos. Lausane Abreu, tem que marcar. Lausane. Opa, tá aí a Lausane. Seja bem-vindo, Lausane. Ótima aula, professor. Obrigado por sua dedicação. Obrigado, viu? Eu que agradeço. Mas vamos continuar aqui. Professor, tá, eu entendi essa parte da vegetação, ok. Vamos falar um pouco sobre o clima do Tocantins. Gente, o clima do Tocantins é tropical, correto? Correto. Professor, o que quer dizer clima tropical? É clima quente com período chuvoso e seco alternado. É isso que é clima tropical. Professor, tá, eu entendi que o tropical é clima quente com chuva e seca alternada. Então, professor, por favor me diga, quando ocorre a chuva e quando ocorre a seca? Isso cai na prova. A prova quer saber de você quais são os meses de chuva no Tocantins, quais são os meses de seca no Tocantins. Então, grava aí. Período chuvoso de outubro a abril. Período de estiagem, de seca, de maio a setembro. Chuvoso de outubro a abril, de maio a setembro, período de seca. Professor, quanto em média cai de chuva aqui na nossa região? 1.500 milímetros anuais. Em média, precipitação de 1.500 milímetros anuais. Professor, tá, entendi mais ou menos, mas me diga uma coisa. A nossa chuva, se for para eu fazer relação, como a prova normalmente coloca, se for para eu fazer relação com a estação do ano, qual a estação do ano que mais chove, qual a estação do ano mais seca? A estação do ano que mais chove é verão. Por quê, professor? Porque a nossa estação do ano do verão vai de dezembro a março. 21 de dezembro a 21 de março. E de dezembro a março é a época que mais chove no Tocantins. E a seca é no inverno. De junho a setembro é o período de inverno. 21 de junho a 23 de setembro. É o período mais seco que nós temos. Professor, então nós temos um verão chuvoso e um inverno seco. Mas, professor, mas é engraçado. Eu associava, sabe, o período de inverno ao período de chuva. Algum de vocês associava dessa forma? Diz aí para mim. Diz aí, quem associou durante muito tempo, se não até agora, que o período de chuva era inverno e o período de seca era verão? Porque a gente associa a praia, né, o nosso verão, a nossa praia de rio é durante o período de seca. Aí a gente associa como se fosse verão seco e, na realidade, inverno, período de chuva. A Iolete está falando que sim. A Lu Teutônio também dizendo que sim, associava. Muita gente associava isso aí, certo? E é um equívoco. Professor, pensa, raciocina comigo assim, ó, só para a gente tentar mudar o que a gente até então achava. Mês de julho, para você que é tocantinense, mês de julho você sabe que as praias de rio aqui bombam. Rio Tocantins, Rio Araguaia, bomba a praia de rio. Não somente esse, mas são os principais. E daí, professor? E daí quando você vai acampar em praia de rio, de madrugada faz frio? Faz ou não faz? Faz, não faz? Sabe por que faz frio de madrugada na praia de rio? Porque é inverno.
Professor, você está brincando? Não, tô não. É porque é inverno, é por isso que faz frio. Professor, mas me explica uma coisa. Por que então durante o dia não faz frio? Porque o sol é tão intenso, a massa fria, a massa polar que avança sobre a nossa região no meio do ano, ela vem lá do sul da Argentina, do sul do Chile, ela vai avançando para o norte, passa pela região sul, sudeste, centro-oeste, para o norte do Brasil. Ela vai perdendo característica sua de temperatura muito baixa à medida que ela vai avançando para o norte. Quando ela chega aqui no norte, aqui no Tocantins, ela já chega bem fraquinha. E aí o sol é tão intenso que durante o período claro do dia você nem percebe a presença dela. Mas no avançar da madrugada, depois do sol ter se posto, você começa a perceber uma leve queda de temperatura, principalmente em regiões rurais. Seja praia de rio, seja em fazendas, você começa a perceber essa queda de temperatura um pouco mais acentuada, certo? Então, no mês de julho faz frio porque a estação do ano é inverno. E no mês de dezembro a março, a estação do ano é verão, que é a época do ano que mais chove aqui na nossa região. Entenderam aí? Verão chuvoso, inverno seco. Alba Lúcia Aires, boa noite, Albinha, seja bem-vinda. Ok, meninos. Teve alguém aqui que tinha colocado o número de telefone, acho que para receber o material. Eu vou dizer para ti, quando a live acaba, todos os comentários se perdem aqui. Então não tem como eu encaminhar para você o material, você me encaminhando o número do seu telefone por aqui. Pega o meu número que está fixado aí, manda um WhatsApp para mim, ó, tá vendo o número fixado aqui embaixo? Esse número mesmo, postilas grátis. Manda um WhatsApp para esse número falando, eu sou fulano ou fulana, professor, da live, de tal cidade. Fala que é da cidade A, B ou C e quer o material, que aí você vai receber o material. Só seu nome e cidade. E pedir o material, é claro. Tem gente que manda mensagem falando assim, professor, oi professor. Aí você fica ali, cri, 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 você fala, oi. E aí, professor, tudo bem? Cri, 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 tudo bem. Professor, eu sou fulano, tal cidade, manda material. Rapaz, manda logo tudo, escreve tudo de uma vez, que é pra gente agilizar a conversa e verificar o que a gente pode fazer por ti. Ok? Que dia saiu o edital do concurso? O edital do concurso é para ter saído, né? O que aconteceu? Muita gente respondendo, que muita gente está perguntando sobre isso. Vou explicar para vocês, meninos. A Assembleia, ela divulgou previamente que o edital sairia no fim de setembro. Quando aquilo foi divulgado, eu até achei meio estranho, porque eu já tinha conhecimento de que a banca não tinha sido contratada ainda. Quem determina as datas é a banca. É ela que vai ter uma noção, é ela que tem expertise para dizer quanto tempo de intervalo, qual data é mais adequada, qual data que ela vai conseguir aí verificar os locais de prova, certo? Se vão estar disponíveis para essa data específica. Quer dizer, é ela que tem que fazer a divulgação das datas. E a Assembleia se antecipou na empolgação de querer dizer o concurso vai ter mesmo, acho que nessa data vai dar certo, que na realidade antecipou para uma coisa que não deveria. Agora está na expectativa de que esse mês, já estamos no dia 24, se não sair esse mês, até o início do mês que vem, já vai sair o edital do concurso da Assembleia. Tá? E no início do ano que vem, no primeiro semestre, talvez no mês de abril, fevereiro, aliás, no mês de fevereiro, seja uma aposta mais adequada, conforme a data que saiu o edital, janeiro para fevereiro, que ocorra o concurso da Assembleia. A Joane está perguntando, a Joane tinha me mandado mensagem, né, Joane? Perguntando, professor, direciona um pouquinho mais para o UFT. Joane, eu comentei um pouquinho, não sei se você estava já na aula, clima do Tocantins Sky, vegetação do Tocantins Sky, certo? População, urbanização do Tocantins Sky. Professor, o que eu preciso saber sobre a população tocantinense? Olha, 1,5 milhão de habitantes, é o que saiu no resultado do censo de 2022 do IBGE. 1 milhão, a live fica salva assim, 1,5 milhão de habitantes. Eu preciso saber o que mais? Quais são as 5 maiores cidades do estado? Me diz aí, as 5 maiores cidades. Responde aí para mim, coloca aí enquanto eu bebo água, coloca a sequência das 5, na ordem, da primeira à quinta maior em população. Valdeterminada, seja bem-vinda. Concurso da PM, o governo já está anunciando que ano que vem vai ter um concurso, né? Se eu não me engano, para 600 vagas da Polícia Militar do Tocantins. Primeiro Palmas, depois Araguaína, depois Gurupi, Porto Nacional e Paraíso. Palmas, Araguaína, Gurupi, Porto Nacional e Paraíso. Palmas, Araguaína, Gurupi, Porto Nacional e Paraíso. Teve questão sobre as cidades, falava assim, as 5 cidades mais populosas do Tocantins, elas correspondem a mais da metade da população do estado. Certo ou errado? Não. Cerca de 40% da população do Tocantins está nas 5 cidades mais
populosas. 40% aproximadamente está nas 5 cidades mais populosas. Professor, eu tenho que saber onde se localiza as cidades? Tem. 2 cidades à margem direita do Rio Tocantins, que é Porto Nacional e Palmas, na região central, e à direita do Rio Tocantins, e 3 cidades às margens da BR-153, Araguaína no norte, Paraíso no centro e Gurupi no sul. Aqui eu tenho Tocantins, certo? O Rio Tocantins, está vendo aqui? Ó, o Rio Tocantins ele passa aqui, divisa com o estado do Maranhão. O Maranhão está aqui, ok? O Rio Tocantins passa aqui na divisa com o Maranhão. Aqui ele já desce na região central do estado, cortando o centro do Tocantins. Gurupi, aliás, Porto Nacional e Palmas. Palmas está a 60 km a norte de Porto Nacional. Aqui está Palmas, aqui está Porto Nacional. À direita do Rio Tocantins, que passa aqui na região central. E à esquerda do Rio Tocantins está a BR-153. Araguaína está no norte, Paraíso está no centro e Gurupi está na região, mas ao sul do estado do Tocantins, às margens da BR-153. Professor, ok, compreendi essa parte, mas me diga um pouco mais sobre essa população, sobre os municípios tocantinenses. Sabe o que costumam cobrar? Falando assim, ó, que no Tocantins a BR começou a ser construída no governo de Juscelino Kubitschek. O governo de Juscelino Kubitschek foi de 1956 a 1960. Foi nesse governo de JK que iniciou a construção da BR-153. Anterior ao governo JK, ou até o fim da década de 50, as cidades mais importantes nós tínhamos, até a década de 60, as cidades mais importantes que nós tínhamos no antigo Norte de Goiás eram cidades às margens dos rios. Por quê, professor? Porque nós não tínhamos rodovias, nós não tínhamos veículos, então o meio de transporte se fazia principalmente através dos rios, em especial, no caso, o Rio Tocantins, que é mais importante. Professor, você quer dizer então que Porto Nacional era o município de maior importância nesse período do século XX, anterior à construção da BR, era o município de maior importância, por estar localizado à margem do Rio Tocantins. Um município de importância econômica, um município de importância histórica, um município que é considerado a capital da cultura tocantinense. Professor, ok, e aí, quando construiu a BR-153, o que aconteceu? Porto Nacional foi perdendo importância e cidades ao longo da BR foram ganhando importância. Você está percebendo que das 5 maiores cidades, além de Palmas, que é a primeira colocada, a segunda maior é Araguaína na BR e a terceira maior é Gurupi na BR, e Paraíso não superou Porto Nacional ainda, porque Porto Nacional teve Luzimangues, que pertence ao município de Porto Nacional, está grudadinho em Palmas, né, do outro lado da ponte, e Luzimangues está crescendo num ritmo muito acelerado. Se Luzimangues não existisse, Paraíso certamente já teria superado Porto Nacional em população. Paraíso que está também à margem da BR. Entender que as cidades ao longo da BR foram crescendo e as cidades ao longo do Rio foram perdendo importância após a construção da BR-153. Professor, só por curiosidade, a 6ª maior cidade está na beira da BR. Colinas do Tocantins se tornou o 6º município em população. Olha aí, ó. 2º, Araguaína. 3º, Gurupi. 4º, Porto. 5º, Paraíso. E 6º, Colinas do Tocantins. Das 6 maiores, 4 estão às margens da BR-153. Entenderam a importância da BR-153 no desenvolvimento do norte goiano? No surgimento de cidades, no fortalecimento econômico dessas cidades? Ok, professor, estou entendendo essa importância. Meninos, quem não recebeu o material ainda, o WhatsApp aqui, ó, para esse número, solicito falar, professor, eu sou fulano ou fulana de tal cidade, quero receber o material, manda um WhatsApp para esse número aí para você receber. E quem não está seguindo no Instagram, por favor, siga. Marca mais 2 colegas aí para que possa acompanhar as lives conosco. Por favor. Continuando, já falei da população, falei dos municípios de maior importância, falei do clima do Tocantins, falei da vegetação do Tocantins. Professor, o que mais eu preciso saber? Gente, se eu estou falando de população, vou falar um pouco sobre os povos indígenas do Tocantins. O que eu preciso saber? Eu tinha pego aqui imagem da localização dos povos indígenas e questões envolvendo os povos indígenas que ia focar hoje na aula, mas infelizmente perdeu-se aqui, né? No Instagram, não sei se atualizou, o que foi que não está aparecendo aqui para eu puxar a imagem. Então vou comentar com vocês e depois pelo WhatsApp eu vou encaminhar, manda para mim que eu vou encaminhar para vocês o material que eu tenho sobre os povos indígenas para ajudar vocês. O que nós temos? Eu preciso saber onde se localiza cada etnia indígena. Isso eu preciso saber. Professor, a Grazi, professor, qual é a sua aposta para o vestibular do UFT? Grazi, eu estou focando a live de hoje exatamente no que cai na Copesi, o UFT. Não somente nela, cai em tudo quanto é concurso também, mas com foco nos assuntos importantes da Copesi, tá?
o que nós temos? Eu tenho que saber quais são as etnias, eu tenho que saber onde se localizam essas etnias, certo? E características de cada uma delas. Professor, você quer dizer então, novamente, observe aqui. Aqui eu tenho o Tocantins, ok? Ok. Essa região aqui, ó, sudeste do Tocantins, aqui se concentram as cidades mais antigas do estado, ok? Professor, as cidades surgiram quando? Boa parte delas surgiu ainda durante o ciclo da mineração do ouro. Professor, se aqui surgiu cidades durante o ciclo da mineração do ouro, na região sudeste do Tocantins, onde se encontra a minha mão, certo? Então, nessa região aqui sudeste do Tocantins, não tem nenhuma etnia indígena hoje. Não, porque as etnias que viviam aqui, elas foram extintas, foram expulsas. Não vivem grupos indígenas da região sudeste, fruto da consequência do ciclo da mineração do ouro que ocorreu no século XVIII. Professor, mas existiu naquela época? Existiu. Os indígenas Acroá e os indígenas Chacriabá viveram na região onde hoje é o município de Dianópolis. Mas foram extintos ou expulsos os que sobraram dessa região, exatamente em função dos conflitos que ocorriam com os não indígenas que estavam lá nas minas de ouro. Professor, meu Deus do céu, nunca tinha me dado conta que na região sudeste não tem etnia indígena. Pois é, por causa disso, por causa do ciclo da mineração do ouro. Agora, eu tenho que saber quais são as etnias indígenas lá no norte do estado. A etnia Apinagé, que envolve municípios de Tocantinópolis, Maurilândia, Cachoeirinha e São Bento. Ainda no norte, no Vale do Araguaia, eu tenho no município Santa Fé do Araguaia a etnia Xambioá, que está localizada em Santa Fé. Depois, à direita do Rio Tocantins, vou tentar localizar aqui pelo mapa, né? Aqui, ó. Aqui eu tenho os indígenas Apinagé, Xambioá, Craô, Xerente na região central em Tocantinha, Craô em Goiatins e Itacajá, Xerente aqui em Tocantinha. Aqui eu tenho, já no Vale do Araguaia, a etnia Craô-Canela, no município Lagoa da Confusão. Na Ilha do Bananal, aqui está o Rio Araguaia, dividido em dois braços, formando a maior ilha fluvial do planeta. Fica localizada aqui, ó, na divisa com Mato Grosso. Aqui na Ilha do Bananal eu tenho as etnias Carajá e Javaé e também a Vacanoeiro, que vive dentro da ilha, mas não é dono da reserva. A reserva indígena localizada na Ilha do Bananal pertence apenas aos indígenas Carajá e Javaé. Professor, e no município de Gurupi, no sul do estado, eu tenho a etnia indígena Pancararu, localizado no município de Gurupi. Os Pancararu que vieram da região do sertão pernambucano se instalaram na década de 60 nessa região, certo? E não tem reserva demarcada ainda. Mas quando eles se instalaram inicialmente foi no município de Figueirópolis. Posteriormente se deslocaram para Gurupi, que foi crescendo, foi desenvolvendo e moram no município de Gurupi atualmente. Ok? Antoniel Rocha, grava a aula, prof. Por favor, cheguei atrasado. Antoniel, não tem problema, meu amigo, porque ela vai ficar salva, tá? Fica tranquilo. Compreendemos então um pouquinho sobre as etnias indígenas, mas já caiu na prova ainda das etnias, falando na Hichoko. Professor, o que é Hichoko? Boneca indígena que pertence aos indígenas Carajá, localizados na ilha do Bananal. Professor, o que é mesmo essa Hichoko? Eu estou com uma dela lá na sala, vou demonstrar para vocês, para que vocês possam conhecer a Hichoko. Já caiu na prova do Tins, já caiu em diversas provas de concurso. Fala baixo aqui, porque as crianças estão ali no quarto dormindo. Espera aí. Opa. Acender a luz aqui. Um momentinho, galera. Ok. Olha só. Tá vendo isso aqui, ó? Aqui eu tenho a Hichoko. Hichoko, que é César Cassinha César está falando aí, ó, patrimônio cultural e imaterial do Brasil, certo? Hichoko, que é uma boneca indígena feita de cerâmica, né, argila, mas que a prova costuma mencionar cerâmica. Essa boneca indígena Hichoko, patrimônio cultural e imaterial do Brasil, pertence aos indígenas Carajá, localizado na ilha do Bananal. Professor, quem faz essa boneca? São as mulheres indígenas Carajá, certo? Que desenvolve essa boneca e se tornou desde 2012 patrimônio cultural e imaterial do Brasil. Deixa eu até levar a boneca lá pro
para o quarto onde está ocorrendo a nossa live. Eu vou falar mais baixo aqui porque aqui no quarto as crianças estão dormindo. Um momentinho. Estamos aqui no quarto da Cecília. Prontinho, meninos? Olha o nosso suporte aqui, onde eu coloco o celular para fazer a nossa live. Bonito demais. Pronto. Ok, meninos? Compreenderam aí o que é a boneca Hitchcock, patrimônio cultural e imaterial do Brasil. Professor, como é que isso aqui foi abordado na prova? Na prova ele colocou a imagem dessa boneca e pedia para você dizer o nome dela. Ele colocou a imagem da boneca e pedia para você dizer o nome dela e a qual etnia indígena ela pertence e onde essa etnia indígena está localizada. Boneca Hitchcock, R-I-T-X-O-K-O, R-I-T-X-O-K-O, certo? Hitchcock, que está localizada na Ilha do Bananal, do povo indígena Carajá. Aqui está o Ariel Cruz, está falando Xambioá, Carajá e Javaé, professor, pertence ao mesmo grupo, povo Ini, exatamente, isso também já foi abordado na prova. Povo Ini, denominado povos do Araguaia, são do mesmo grupo étnico, certo? Mesmo, é tudo parente. É os indígenas Carajá, Javaé e Xambioá, chamado povos do Araguaia, lembrando que os indígenas Xambioá estão em Santa Fé do Araguaia, lá no município que também está às margens do rio Araguaia, certo? Ok. Tranquilo, fácil demais. Tá, professor? Entendi um pouquinho aí sobre os povos indígenas do Tocantins, sobre o clima do Tocantins, sobre a vegetação do Tocantins, sobre a população do Tocantins, são assuntos abordados. Agora, a economia do Tocantins. Professor, em que se baseia a nossa economia? Bom, nossa economia se baseia na agropecuária extensiva. O que quer dizer extensiva, professor? Extensiva é quando utiliza de pouca ou nenhuma tecnologia. É isso que é o sistema extensivo. Professor, então você quer dizer que a agricultura familiar, que pecuária, gado solto no pasto, é sistema extensivo? Perfeitamente. Professor, me diga uma coisa. Quando se fala da economia do Tocantins, o que mais aborda? Bom, aborda o que a gente produz. Certo? Aí eu pergunto a vocês, o que o Tocantins mais produz hoje? Soja. O carro-chefe da produção agrícola do Tocantins é soja. Além de soja, milho e arroz. São os 3 grãos mais colhidos no estado do Tocantins, mais produzidos no estado do Tocantins atualmente. Professor, ok, eu já sei quais são os principais grãos, agora eu quero saber quais são os principais produtos de exportação do Tocantins. O que o Tocantins mais exporta? Alguém sabe me dizer aí? Diz para mim, você que está aí seguindo, acompanhando a live, diz para mim o que o Tocantins mais exporta. Gente, quem não está seguindo, por favor, segue aí no Instagram, toda terça-feira às 22 horas, aula ao vivo. Quem não recebeu material gratuito, apostila de Geografia e História do Tocantins em PDF, diversos vídeos curtos de aula para ajudar vocês, é só mandar um WhatsApp para esse número fixado aqui, dizer o seu nome e cidade para você receber o material. O Ariel está falando soja e carne bovina, professor. Soja e carne bovina. Rapaz, tem muita gente estudando aí, soja e carne bovina. Meninos, soja é o carro-chefe da exportação. 70% da exportação do Tocantins é soja. Grava esse percentual, 70%. Claro que dependendo do ano, esse percentual pode ser um pouco abaixo ou um pouco acima, mas em média 70% da exportação. E a carne bovina, professor, 25% em média da exportação do Tocantins é carne bovina. Se você for somar soja e carne bovina sozinho, respondem por pelo menos 95% das exportações do estado. Somente soja e carne bovina. Já teve ano que a soja e carne bovina respondia por 99% da exportação do Tocantins. 99%. Mas em geral, acima de 95%. Professor, meu Deus do céu, é muita coisa para soja e carne bovina. Muita coisa. O rebanho bovino do Tocantins hoje se aproxima de 10 milhões de cabeças de gado. Professor, e onde é que está concentrado esse rebanho? Principalmente entre o rio Tocantins e Araguaia. Principalmente entre o rio Tocantins e Araguaia. Quais são os municípios de maior rebanho bovino do Tocantins? Eu tenho ali Araguaçu, Araguaína e Formoso do Araguaia. Lembrando que Araguaçu e Formoso do Araguaia se localiza à direita da Ilha do Bananal, tá? Aqui à direita da ilha eu tenho os municípios com maior rebanho bovino, dentre os 3, 2 municípios com maior rebanho, que é primeiro Araguaçu e terceiro
Formoso do Araguaia. E Araguaína o segundo colocado. Professor, Araguaína é a cidade chamada de capital do boi gordo? Conhecida como capital do boi gordo, mas não tem o maior rebanho. O maior rebanho está localizado em Araguaçu, que é o município tocantinense, à direita da Ilha do Bananal e na divisa com o estado de Goiás. Marlene Pereira, eu estou assistindo todas as aulas, mesmo com o meu tempo corrido. Ô, Marlene, muito obrigado, viu? Fico muito feliz de ter você aqui, mesmo na correria do dia a dia, presente na nossa live. Muito obrigado. Jonas, salve, professor. Sabe de alguma informação sobre a possível relocação dos excedentes do concurso de educação do estado de Tocantins? Sei, Jonas. Na realidade, depois que tomar posse, aqueles que foram aprovados dentro das vagas, aí deve chamar os excedentes para ocupar as demais vagas existentes. Entenderam aí? Mas vai ser um critério transparente que o governo do estado deve promover, que a Secretaria de Educação deve promover com vocês. Ok? Ok, meninos, show de bola. Vamos continuar então. Falamos um pouquinho sobre a parte da economia, mas o que também cai na prova sobre economia, que é importante você ficar atento, é o seguinte. O Tocantins, viu, Lúcio, de Natividade? O Tocantins, ele é o terceiro maior produtor de arroz do Brasil. Em termos de estado, comparativo com o estado, ranking de estado, o Tocantins é o terceiro maior produtor de arroz do Brasil. O Rio Grande do Sul se destaca há muito tempo como o maior produtor de arroz do país. O Tocantins já é o terceiro colocado. Professor, você quer dizer então que a produção de arroz do Tocantins, eu tenho que saber onde é que ela está. Ela se localiza no chamado Projeto Javaés, ou Projeto Rio Formoso. Que projeto é esse, professor? Olha só, aqui eu tenho a Ilha do Bananal. Os meus dois dedos aqui, esse dedo aqui que está movimentando mais, ó, é o Rio Araguaia. O dedo à direita é o Rio Javaés. O Rio Araguaia, ele chega aqui e divide em dois braços, fazendo surgir assim a Ilha do Bananal. A Ilha do Bananal, que vai se une o Rio Javaés com o Rio Araguaia, aqui nessa região, formando assim a maior ilha fluvial do planeta. E é totalmente em território tocantinense. À direita da Ilha do Bananal eu tenho o Rio Javaés, não tenho? Tenho. Canalizam água do Rio Javaés para desenvolver o projeto Javaés, agricultura irrigada de arroz. E tem um afluente do Rio Javaés aqui, ó. Aqui tem um afluente do Rio Javaés, que é o Rio Formoso, deságua aqui no Rio Javaés, o Rio Javaés que fica à direita da ilha. O Rio Formoso vem aqui, deságua no Rio Javaés, e as águas do Rio Formoso também são canalizadas para desenvolver a agricultura irrigada de arroz. Pessoal, então você tem água canalizada do Rio Javaés, do Rio Formoso. Faz do Tocantins o terceiro maior produtor de arroz do Brasil. Faz, ajuda muito nisso. Professor, então por isso é chamado Projeto Javaés ou Projeto Rio Formoso. Exato, porque canaliza a água dos dois. Sabe como esse assunto foi abordado numa prova recente? Ele falava assim, ó, do Mato Piba. Presta atenção, a questão foi bem interessante. Ela falava assim, a região do Mato Piba, uma das últimas fronteiras agrícolas do Brasil, área de expansão agrícola. A região do Mato Piba se destaca na produção de grãos, produção de grãos nos estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, com foco na exportação. Com base no seu conhecimento sobre Mato Piba, identifique qual o produto agrícola cultivado em maior intensidade na região achurada no mapa. Gente, ele acabou de falar que o Tocantins que o Tocantins faz parte do Mato Piba, no texto da questão. Ele acabou de dizer que a região do Mato Piba é uma área de forte expansão de fronteira agrícola, que a região do Mato Piba produz grãos com foco na exportação. Tudo isso aí ele disse. E quando fala de grão para exportação, a gente já pensa em soja. Só que ele colocou o mapa do Tocantins lá, colocou o mapa do Mato Piba, na realidade, que pega o Tocantins, pega um pedaço do Maranhão, um pedaço do Piauí e um pedaço da Bahia. A região de Cerrado desses três estados e o Tocantins. Só que ele pintou essa área aqui, ó. Em toda a região do Mato Piba, o que ele deixou pintado, achurado, foi essa região que envolve o Rio Javaés e o Rio Formoso. Aí eu pergunto a vocês, qual é o grão cultivado na região à direita da Ilha do Bananal de forma intensa? Arroz. O gabarito dessa questão era arroz. Só que quando ele fala em Mato Piba, fala em grão, fala em exportação, vem na sua mente soja. Mas ele dizia que o Mato Piba é uma área de forte expansão agrícola, uma área de forte produção de grão para exportação. Mas a questão pedia, o texto dizia uma coisa, e a questão perguntava qual era o cultivo aqui à direita da Ilha do Bananal. Se ele perguntava o cultivo dessa região, não é de exportação, é o cultivo dessa região.
E o cultivo dessa região que se destacava era a produção de arroz, que era o gabarito da questão. Projeto Chavaias e Projeto Formoso, forte a área de produção de arroz. Entender a questão? Tá claro? Fácil demais, caldinho de piaba, melzinho na chupeta. Professor, tá, eu entendi esse projeto agrícola. É o único projeto que tem? Não, esse projeto surgiu ainda na década de 80. O Tocantins nem existia. Mas não é o único, não. Nós temos ainda um outro projeto que também costuma ser abordado na prova, que é o Prodecer 3. Escreve esse nome aí. Prodecer. Professor, Prodecer, como é que escreve? P-R-O-D-E-C-E-R, de Cerrado. Prodecer. Professor, o que é o Prodecer? Meninos, o Prodecer é um programa ou projeto, né, de desenvolvimento do Cerrado. Prodecer, Projeto de Desenvolvimento do Cerrado. Professor, esse projeto é uma cooperação entre o governo japonês e o governo brasileiro. Exatamente. Essa cooperação Brasil-Japão foi com o intuito de produção de grãos com foco na exportação. E o Japão, que investiu nesse projeto, ele já tinha boa parte da produção voltada para atender o mercado japonês. Na época, exatamente isso. Professor, e onde é que está localizado o Prodecer em solo tocantinense? Município de Pedro Afonso. Prodecer 3, no município de Pedro Afonso. Professor, mas eu vi numa prova falando assim, o Prodecer 1 em solo tocantinense. Gente, não existe Prodecer 1 no Tocantins, não existe Prodecer 2 no Tocantins. No Tocantins existe apenas Prodecer 3. Professor, mas e onde é que está o 1 e onde é que está o 2? Gente, quando esse programa, esse projeto surgiu, projeto de desenvolvimento do Cerrado, que é o Prodecer, ele foi implantado na primeira etapa em 5 municípios, nenhum deles no Tocantins, em estados circunvizinhos ao Tocantins, chamado Prodecer 1. Deu certo, expandiu para mais 5 cidades, nenhuma delas em solo tocantinense, certo que foi chamado Prodecer 2. E na terceira etapa, para mais 6 municípios, um deles em solo tocantinense, que é o município Pedro Afonso, passou a ser chamado de Prodecer 3. É por isso que o Prodecer 1 não existe no Tocantins, o Prodecer 2 não existe no Tocantins existe apenas o Prodecer 3, no município de Pedro Afonso, que é intitulado a capital da soja tocantinense. Por quê, professor? Olha, porque o Pedro Afonso durante muito tempo se tornou o maior produtor de soja. Até a safra colhida em 2008 era o maior produtor de soja, certo? Agora, de 2009 para cá, que o Pedro Afonso perdeu o posto para o município de Campos Lindos. Hoje, o maior produtor de soja é Campos Lindos, mas Pedro Afonso permanece com o título de capital da soja. Entenderam aí? Fácil. Tá alguém perguntando aqui. Deilane, boa noite, como está os gêmeos? Gente, você viu eu assim... Pois é, né? Os gêmeos estão tensos na madrugada. Rapaz, daqui a pouquinho, terminar a live, eles começam a acordar. Aí a gente vai cuidando, vai levando, mas é gostoso demais. Acorda de madrugada, chora, quando você chega lá, ele para de chorar, dá aquele sorrisão gostoso, coisa mais gostosa que tem no mundo. Então, resumindo, vale a pena. Depois de terminar a live, vocês vão lá e fazem uma criança. Se preferível, 2, né? Que é melhor ainda, é amor em dobro. Ok, meninos? Já falei do projeto Chavaias, também chamado Projeto Formoso, já falei do Prodecer 3, existem outros projetos agrícolas no Tocantins, existe, só que esses 2 são os mais abordados na prova, tá? E como a gente está com o tempo mais corrido, deixa por enquanto nesses 2. Professor, que outro assunto costuma ser abordado? Bacia Tocantins-Araguaia. O que eu preciso saber, professor, sobre a Bacia Tocantins-Araguaia? Bom, que a Bacia Tocantins-Araguaia é a maior bacia hidrográfica totalmente brasileira. O que mais, professor? Que o rio Tocantins é o rio principal e o rio Araguaia é o seu afluente. Professor, e o rio Tocantins é de planalto e o rio Araguaia é um rio de planície. Exatamente. Por ser um rio de planalto, a correnteza, quer dizer, o relevo é de maior altitude, então a água que corre sobre esse relevo de maior altitude tem uma declividade do relevo mais acentuada, a correnteza vai ser mais forte, potencial para gerar energia elétrica é maior. Professor, então o rio Tocantins, sendo de planalto, tem maior potencial para aproveitamento energético. E o rio Araguaia, sendo um rio de planície, não tem nenhuma usina hidrelétrica hoje, não tem nenhuma. Rio Tocantins Planalto, 7 hidrelétricas. Rio Araguaia Planície, nenhuma hidrelétrica. O que eu preciso saber? O nome das 7 hidrelétricas. Só isso não. A quantidade de energia que cada uma gera também é bom. Professor, meu Deus do céu. Gente, olha só.
a maior usina hidrelétrica no Rio Tocantins está localizada no estado do Pará, porém Rio Tocantins, que é a usina de Tucuruí, com mais de 8.300 megawatts de energia. Rio Tocantins, estado do Pará, usina de Tucuruí. Depois, vou subir o rio, tá lá no estado do Pará, subindo o rio. Opa, novamente nosso mapa, né? Aqui está o Rio Tocantins, estado do Pará em Tucuruí, usina de Tucuruí. Aí sobe o rio, chegou aqui na divisa com o Maranhão, usina de Estreito. Usina de Estreito, vai subir no rio aqui, ó, Estreito com 1.087 megawatts. Aqui em Lajeado, você tem a usina de Lajeado, também chamada usina Luiz Eduardo Magalhães, com 902 megawatts. Depois sobe o rio, usina de Peixe Angical, com um município de Peixe, com 452. Sobe mais o rio, usina de São Salvador, com 243 megawatts. Sobe mais o rio, lá em Goiás você vai ter em Cavalcante, entre Cavalcante e Minasul, a usina de Canabrava, com 465 megawatts. E em Minasul, a usina de Serra da Mesa, com 1.275 megawatts. A usina de Serra da Mesa. Professor, então eu tenho uma usina no Rio Tocantins, estado do Pará, que é Tucuruí, e eu tenho duas usinas no Rio Tocantins, lá em Goiás, que é Canabrava e Serra da Mesa. Exato, 3 ao todo, né? 2 em Goiás e 1 no Pará. E eu tenho, professor, mais 4 hidrelétricas no Rio Tocantins, estado do Tocantins, que é Estreito, Lajeado, chamada de Luiz Eduardo Magalhães, Peixe Angical e São Salvador. Professor, eu posso afirmar que o Tocantins produz muito mais energia do que consome? Pode. Mas, professor, então por que a energia é tão cara? É o que todo mundo pergunta. Aí é outro motivo, por outros fatores, né? Não vai cair na prova, então eu vou evitar de comentar isso aqui agora. Mas nós temos uma energia muito cara, porém o Tocantins produz muito mais do que necessita. Ok? Tranquilo, falar que o Tocantins produz menos energia, por isso acaba se tornando mais caro. Não. O Tocantins produz muito mais. Ariel está falando, 4 hidrelétricas se localizam no Rio Tocantins e envolve o estado do Tocantins. Perfeitamente. Ok, meninos. Vendo os comentários aqui, professor, saiu o edital do estado aqui em Silvanópolis. Vem dar um aulão aqui para nós. E Deilane, rapaz, manda esse edital pro meu WhatsApp, por favor. Manda o edital, que aí eu vejo a possibilidade, tá? Ansioso pro aulão do Intelectos, prof. Johnson Lima, rapaz. Sexta-feira estarei num aulão em Araguaína, no período da tarde e no período da noite, eu acho. Acho que vai ser tarde e noite. São 2 locais diferentes. Não lembro se vai ser de manhã, de tarde ou tarde e noite. Eu sei que um desses locais vai ser lá no auditório do Santa Cruz e me falaram que eu tenho 60 vagas para levar de aluno para lá. Entendeu aí? Então manda o WhatsApp quem for de Araguaína e quiser assistir a aula lá. Manda o WhatsApp que eu mando para vocês. Eu não sei se lá vai cobrar 1 quilo de alimento, 2 quilos de alimento, alguma coisa assim. Entendeu? Como é que vai ser lá no Santa Cruz? Não me recordo agora como é que ficou acordado. Mas aí eu encaminho para vocês o contato da pessoa responsável para você fazer sua inscrição previamente. E, é claro, assistir a aula lá presencialmente conosco. Maravilha. Ok, meninos? Tranquilo, fácil demais. Meu amigo, professor, né? Ismael Armondes. Gente boa demais. Ruim foi a parteira. Não, que isso. Meu querido cunhado, doutor Ismael, seja bem-vindo. Juliane Personal, prof, tem como falar um pouco sobre o desenvolvimento após a construção da BR-153? Eu comentei um pouquinho sobre ela, eu acho que comentei um pouquinho, mas não o suficiente, mas eu vou comentar sobre ela agora, tá? Meninos, a BR-153 foi construída durante o governo, iniciou a construção do governo JK, certo? E trouxe desenvolvimento fazendo com que municípios surgissem e se desenvolvessem ao longo da BR. E teve a questão da COPESE, que é a Comissão de Processo Seletivo da UFT, para quem vai fazer o vestibular da UFT aí, teve uma questão dela que falava assim, que a construção da BR favoreceu o surgimento de inúmeros municípios no antigo norte de Goiás, hoje Tocantins. Está correto. E teve outra questão, outra alternativa que falava assim, pedia para marcar alternativa falsa, né, incorreta, falava assim, que após a construção, aliás, após a criação do Tocantins, muitos municípios surgiram. É correto também. Nós tínhamos 60 municípios instalados em 1988 e 10 anos depois já tinha 139 municípios instalados. Professor, então a quantidade de municípios no Tocantins mais que dobrou em apenas 10 anos. Exatamente.
Então eu posso dizer, professor, que tanto a construção da BR promoveu o surgimento de cidades no antigo Norte de Goiás, hoje Tocantins, como também a criação do Estado, perfeitamente. Que a construção da BR trouxe desenvolvimento para o Norte goiano, trouxe hoje Tocantins, perfeito. Surgiu inúmeras cidades, perfeitamente, certo? Que a criação do Tocantins também trouxe esse desenvolvimento, fez acontecer, são dois fatores de grande importância na história do Estado, ok? Agora, para a gente jogar a cereja do bolo aí, sabe o que a Copérsia gosta demais? Ciclos econômicos. Professor, quais são os ciclos econômicos do Estado? Ciclo da mineração do ouro, ciclo da pecuária, ciclo da navegação, ciclo do cristal de rocha. E fazer a associação entre os ciclos econômicos e os municípios que surgiram a partir destes ciclos econômicos. Quais são os municípios interligados ao ciclo da mineração do ouro? Eu sei que a cidade mais antiga do Tocantins é Natividade, certo? Mas além de Natividade eu tive Arraias, Almas, Conceição do Tocantins, Chapada de Natividade, Monte do Carmo. Então eu tive inúmeros municípios que surgiram a partir do ciclo da mineração do ouro. Porto Nacional também é um município antigo que tem sua origem associada ao período do ciclo da mineração, apesar de não ter sido forte a mineração no seu município, exceto quando se faz referência ao Arraial de Pontal, que o Arraial do Pontal ficava à esquerda do rio Tocantins, certo? E foram atacados pelos indígenas Xerente, ali, a população do Arraial do Pontal, e acabaram atravessando o rio para fugir dos Xerente à época e vieram à direita do rio Tocantins, fazendo surgir aí a cidade de Porto Nacional. Ok, professor? Então, no município de Porto Nacional ocorreu mineração também do ouro, ocorreu mineração do ouro também. Ok? Professor, um abraço aí do Gabriel Alves. E aí, Gabriel? Show! Seja bem-vindo. Meninos, em relação a essa questão do... Até fugi aqui o raciocínio que eu estava. Deixa eu ver aqui. Os ciclos econômicos. O ciclo da mineração do ouro, posterior à decadência da mineração, o que a coroa fez? Ela promoveu incentivos econômicos, 10 anos sem pagar imposto, para quem estabelecesse seu comércio às margens do rio Tocantins e Araguaia, ou para quem desenvolvesse a atividade econômica da pecuária na região. Então, assim surgiram os primeiros municípios do ciclo da navegação, lá no Bico do Papagaio, e os primeiros municípios do ciclo da pecuária. Eu preciso saber quais são eles para fazer a relação correta na prova, porque a prova fala assim, ó, a Copérsia ela gosta de fazer isso. Ocorreram ciclos econômicos no estado do Tocantins, ciclo da mineração do ouro, ciclo da pecuária, ciclo da navegação, ciclo do cristal de rocha e município que surgiu do aldeamento. Marca a alternativa abaixo, aquela que apresenta na sequência correta, ou respectivamente, os municípios atrelados à sua origem a cada um dos ciclos econômicos mencionados. Aí ele coloca Natividade, ciclo da mineração do ouro, Lizarda, Ponte Alta do Bom Jesus, ou Taguatinga, que é do ciclo da pecuária, Araguatins e Taguatins ou Tocantinópolis, que é do ciclo da navegação, certo? Cristalândia, Pium e diversos outros municípios no Vale do Araguaia, que é do ciclo do cristal de rocha. Na realidade, a Copérsia gosta de associar cristal de rocha ao município de Pium. Tá? Pium é o município que ela costuma colocar associado ao ciclo do cristal de rocha. E é claro, quando se fala de aldeamento, cidade que surgiu do aldeamento é Dianópolis. Falou origem associada a aldeamento. Lembra de aldeamento? Aldeia indígena. Lá em Dianópolis, na época do ciclo do ouro, tinha os indígenas Acroá e Chacriabá na região de Dianópolis, que acabaram tendo conflito com os não indígenas que estavam explorando ouro na região, acabaram sendo mortos, exterminados, fugiram alguns, e assim Dianópolis tem sua origem associada ao processo de aldeamento. Apesar de ter ocorrido no período da mineração, não foi por causa da mineração que ocorreu, mas sim do aldeamento. Ok? Dianópolis, aldeamento. Então, se você fizer essa relação correta, provavelmente você vai eliminar a questão no vestibular. Ok? Não só no vestibular, mas esse conteúdo também é abordado em prova de concurso. Tudo bem aí, meninos? Fácil demais. Zineide, suas aulas são top, professor. São seus olhos. Quem não está seguindo, 232, 33 pessoas aqui assistindo agora. De vocês que estão assistindo, eu tenho certeza que pelo menos uns 30 não estão seguindo a gente. Pelo menos. Então, por favor, segue no Instagram. Segue agora, dá esse agrado aí.
porque o fato de vocês seguirem no Instagram movimenta para que outras pessoas, sua rede de amigos, venha a acompanhar também a nossa live, verifica onde é que você está quando você entra na live, quando você marca o colega, certo? Para que possa acompanhar. E o objetivo dessas lives é exatamente ajudar vocês. Entenderam aí? Então, ajuda quem te ajuda. Segue. O Ariel está falando quartzo denominado cristal de rocha. Por que o Ariel está falando isso? Porque teve prova que perguntava isso. O quartzo, que é o cristal de rocha, o mesmo cristal que a gente conhece, certo? Ele foi explorado entre 1930 e 1950, que é o período do ciclo do cristal de rocha, foi explorado em grande quantidade, porque nesse período o cristal de rocha era utilizado na produção de armamento militar. Certo? Então, como era utilizado em produção de armamento militar, e isso se deu durante o período entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, nesse intervalo de tempo, rapaz, era explorado em grande quantidade, escoava pelo Rio Araguaia, levava para Belém do Pará e de lá mandava para o mundo. Por isso, muitas cidades surgiram ou se desenvolveram economicamente a partir da exploração do cristal de rocha no Vale do Araguaia. Ok? Só compartilho com quem não é concorrente, que isso. Pensa assim, não é concorrente, é colega de trabalho. Outra pergunta, por que Palmas foi escolhida como capital? Juliane, na realidade, Siqueira Campos ele queria entrar para a história e ser o JK Tocantinense, né? Mas a pergunta não é Palmas escolhida, porque Palmas não existia. Ele escolheu Miracema como capital provisória e ficou como capital durante exatamente um ano, até que viesse a escolher uma área a ser construída capital definitiva. E a área escolhida pertencia ao município de Porto Nacional. Tá? A área que hoje é Palmas era município de Porto Nacional e depois Taquarussu foi emancipado de Porto Nacional. Taquarussu era um distrito de Porto Nacional. 10, 11 dias depois que iniciou a construção de Palmas, em 20 de maio de 89, dia 1º de junho de 89, a área de Taquarussu foi emancipada de Porto Nacional. Era um distrito que virou município. E aí Palmas, que começou a ser construída em 20 de maio dentro de Porto, passou a continuar a sua construção 10 dias depois, já dentro do município de Taquarussu do Porto, recém-criado o município, recém-emancipado. Professor, meu Deus do céu. Então, a área que hoje é Palmas foi de Porto, depois se tornou município de Itaquarussu. Foi. E aí, em dezembro de 89, surge o distrito de Palmas, que começou o povoado de Palmas. Só que povoado não pode ser emancipado. Por lei, só pode ser emancipado se for distrito. Então, em dezembro de 89, o prefeito de Itaquarussu criou o distrito por lei, aprovado na Câmara Municipal, criou o distrito de Palmas, e esse distrito de Palmas, em 29 de dezembro de 89, se tornou a sede do município. Então, o município que antes se chamava Itaquarussu, essa região chamada Itaquarussu passou a se chamar Palmas. E Itaquarussu, que era município, Palmas distrito, ocorreu o inverso. Itaquarussu passou a ser o distrito do recém-nomeado município de Palmas. Ficou meio confuso, né? Um pouquinho, mas só para entender o básico disso aí em uma aula presencial que vocês vão participar conosco, tanto aqui em Palmas como também no interior. Nós vamos explicar isso passo a passo para ajudá-lo cada vez mais. Ou vou fazer um vídeo, aliás, eu tenho um videozinho, se eu não me engano, que eu fiz explicando isso detalhado, que vou mandar para vocês aí. Manda um WhatsApp solicitando material que eu vou encaminhar os vídeos que eu tenho para que nós possamos entender com clareza isso aí. Porque desenhando fica tudo mais fácil a compreensão. Ok? A concorrência chora com a preparação dessa aqui. Top demais. Ô, Samara Thaís, seus olhos, meu amor. Olha, meu amor. Meu Deus do céu, deixa minha esposa. Se bem que minha esposa é tranquila com isso. A gente tem que se podar com esse negócio de ficar tratando com carinho demais. Aí depois o povo acha que tá cantando. Não é não. Não é isso não. É só carinho mesmo. Ok, meninas? Tranquilo. Fácil demais. Kleber, vai ficar gravado? Vai ficar gravado sim, viu, Kleber? Ok, meninos. Fácil demais. Professor Raulson. Já aí, meu amigo Raulson. Alves Dias Márcio, sigo você há muito tempo. Professor, desde quando morava em Tocantins. Hoje moro em Recife, mas continuo ligado. Show de bola, Márcio. Já sei que tem lugar para ficar em Recife, de graça, na faixa. Aí você fala assim, por educação, professor, pode vir, mas eu não vou sozinho não. Vai eu, a esposa e as 3 crianças. Daí você imagina. É gente demais. Meninos, fechamos por aqui então. Fácil, tranquilo. Deixa eu dizer uma coisa para vocês antes. Eu com certeza vou na aula aqui em Araguaína. Que massa, viu, Juliane? Vai mesmo.
Manda um WhatsApp que eu vou mandar o contato. Quem for de Araguaína que pedir o contato, vou mandar o contato da pessoa responsável aí para fazer o agendamento de quem for assistir a aula. Ok? Ana Fernanda, obrigado pelo carinho e segue aí no Instagram. Oh, obrigado, Aninha. Meninos, explicar uma coisa para vocês. E eu explico toda a aula. Toda a aula. E hoje eu estava, mais cedo antes de vir para cá, eu estava numa aula no GPS aqui em Palmas. Cursinho GPS, inclusive a Glenda disse que ia aparecer. Glenda, se você tá aí, manda um alô aí que é para eu te chamar aqui na live, tá? Explicar para vocês o seguinte: para passar no concurso não é difícil. Não é difícil. Professor, é assim. Não, nem difícil, nem concurso, nem vestibular. A diferença é que a maioria não estuda, ou não estuda como deveria. O problema é só esse. Professor, me diga o que você quer dizer com isso. Olha, você tem que estudar todo dia em horário fixo. Todo dia em horário fixo, todo dia em horário fixo. E a maioria não faz isso. Se a maioria não estuda todos os dias e não estuda com horário fixo, fica difícil mesmo de passar. Professor, me explica melhor. Explico. Quando você não deixa o horário fixo diário, todo dia de manhã de tal hora, ou à tarde, tal hora, ou à noite, tal hora, tal horário, se você não determina como horário fixo, você acha que esse tempo é livre. E quando você acha que o tempo é livre, você utiliza para outra coisa, exceto para estudar. Agora, quando você determina o seu horário fixo de estudo, sempre que chegar naquele horário, você vai estudar. Ou seja, seu rendimento diário ele vai aumentar muito e vai ficar muito acima da concorrência, porque a maioria da concorrência não faz esse horário fixo. É uma coisa simples que vai mudar o seu rendimento. Muito simples, e que vai mudar o seu rendimento. Então segue a orientação que vai dar certo. E logo, logo, vocês vão estar arrebentando na prova. Vai falar assim, cara, como eu evoluí na prova e nem me dei conta de uma coisa tão simples como essa, que era só fixar horário e seguir o horário fixo todo dia. Entendeu? Vou dar um exemplo para vocês, não é querendo gabar não, tá? Não tem nada a ver com isso, pelo amor de Deus. Eu estava conversando com um amigo meu, falando assim, cara, eu vejo uma live de algumas pessoas aí, dessas pessoas que de fato vivem de rede social, vivem de internet, ganhar seguidor, que se profissionalizou com isso e virou um comércio. Aí a pessoa tem 1 milhão de seguidores, 1,5 milhão de seguidores. Aí ele faz uma live e na live dele tem 30 pessoas assistindo. Eu tô aqui com vocês que tá 1000 anos, eles são 1000 anos luz com mais seguidores do que eu, mas a nossa live tem mais de 200. Você sabe qual é a diferença? É porque nós temos horário fixo. É isso que eu estou querendo dizer para vocês. Quando você determina um horário fixo, você fideliza com aquele objetivo. E você fidelizando com aquele objetivo, você está sempre ali presente, sempre evoluindo. Entendeu? E a mesma coisa vai acontecer com vocês em relação ao estudo de vocês. Vai potencializar, vai evoluir, vai ter um momento que vocês vão estar escolhendo qual concurso que você quer tomar posse. Como eu escutei de um concurseiro que estava conversando com ele, falou, João, chegou no momento, foi muito tempo de sacrifício, muito tempo de abdicação, entendeu? Não participando de momentos que eu gostaria em família, mas depois de tanto tempo de estudo, de alguns anos de estudo, porque o concurso dele já era um nível de concorrência mais elevado, olha, eu, 3 concursos eu posso citar aqui que eu fiz e passei, e fui chamado para tomar posse, e outros que também ocorreram. Auditor da Fazenda, promotor do Ministério Público e juiz federal. Está entendendo aí o que ocorre depois que você se dedica e mantém um objetivo na sua vida? E só tudo concurso top. É o que vai acontecer com vocês. Se dedica, coloque isso na sua mente. O que você está fazendo hoje é para mudar não só a sua vida, dos seus filhos, quando tiver filhos, da sua família, de todas as gerações que vierem depois de você. Coloca isso na sua mente, coloca essa responsabilidade na sua mente. E pensa você hoje sem o concurso e como vai ficar a sua vida com o concurso. Você fala assim, professor, mas eu não sei como é que vai ficar a minha vida com o concurso, eu não sou concursado. Eu vou te dizer como é que vai ficar, 1000 anos luz melhor. A minha vida evoluiu muito. Primeiro, empréstimo consignado na folha de pagamento com taxa de juros menores. Segundo, financiamento de casa própria. Terceiro, você fica bonito. Só passar no concurso você fica bonito. Quem é que não fica bonito sendo concursado? Sua autoestima sobe, cara. Sua autoestima sobe, você se sente outra pessoa, sua vida passa a ter mais qualidade, você não precisa ficar assim, meu Deus, vou estar concursado, aliás, vou estar empregado amanhã, será que eu posso fazer uma aquisição a médio e longo prazo, posso comprar coisa parcelada? Sua vida muda,
Literalmente sua vida muda, e para muito melhor, muito. Lucicleia, manda o WhatsApp para esse número que está fixado aqui para receber a apostila, tá? Tem que mandar para cá, ok? Isa Araújo Nutri, hoje estudo todos os dias para concurso da saúde, que maravilha, viu? Minha esposa é nutricionista também, que maravilha. Ok, meninos? Então, determine o seu horário de estudo, siga o seu horário de estudo, que você vai perceber que em um curto espaço de tempo você vai começar a evoluir no resultado, e dependendo do concurso que você for fazer, a sua evolução em um curto espaço de tempo já te abre a porta e você ingressa no concurso, vai tomar posse. Amém, diga amém se você quer tomar posse, amém. É isso aí. Amém para todos nós, amém para todos vocês, entenderam? Tá claro isso? Meninos, vamos então fechar por aqui. Beijo para vocês, adeus, Sombrito Rocha. Obrigado, futuro prefeito de Palmas. Rapaz, se for da vontade de Deus, vai ser. Se não for, é livramento. Deixa passar. Entendeu? Mas vamos trabalhar. Com fé em Deus, se for da vontade dele, vai dar certo. Meninos, fica com Deus. Beijos no coração. Vamos firmes nos nossos objetivos. Cheio de amém, de concursados aqui. Que maravilha. Muito, muito bacana, viu? Muito bacana. Você percebe que muita gente que está assistindo aqui está assistindo em diversos lugares, tanto do Tocantins como de fora do Tocantins, e estão com um objetivo só, que é mudar de vida. E a sua vida já mudou porque você está às 11h14 da noite, você está aqui estudando e se preparando para o concurso. Sua vida já mudou, entendeu? Sabe o que me motiva para a minha vida mudar? Dá uma olhada nisso aqui, ó. É isso aqui que me motiva, ó. É isso aqui que me motiva. Já estão bem maiores. Isso aí foi logo depois que nasceu, poucos dias de vida. É isso que motiva a gente. Entendeu? Rapaz, tem coisa melhor não. Então, quer mudar de vida? Quer melhorar? Passa no concurso. Aí sua vida vai mudar. Entendeu aí? Beijos, meninos. Fiquem com Deus e até a próxima terça-feira, às 22 horas, com aula ao vivo aqui pelo Instagram. Esperando ansioso pelo seu aulão aqui no IFTO de Palmas. Show de bola. Estaremos firmes aí no auditório do IF. Beijo, meninos. Tchau, tchau. Obrigado, viu? Fiquem com Deus. Até a próxima aula ao vivo aqui pelo Instagram. E, é claro, presencial, sexta-feira lá em Araguaína e nos outros municípios onde a gente tiver com a aula já agendada. Tchau, tchau. Obrigado.